Tema da mensagem de hoje: quando você cumpre os princípios da palavra, Deus cumpre as promessas. E olha que são muitas promessas, são milhares de promessas. Mas você está disposto a cumprir, a obedecer aquilo que está escrito na palavra? A primeira referência de hoje é Isaías capítulo 1, versículo 19. Se me ouvires e me obedeceres, comereis o bem dessa terra. Muitas vezes o pai dá um conselho para os filhos, e se os filhos obedecerem, no final ele vai ter um resultado positivo. E da mesma forma a palavra de Deus para conosco. Ele impõe uma condição, ele diz: se me ouvires, se você der crédito, se você colocar em prática, obedecer o que eu estou mandando, ou seja, se você tiver cuidado, se você tiver zelo, se você andar diante da minha presença, eu tenho uma promessa para a sua vida. E muitas vezes dar ouvido àquilo que Deus está nos ensinando, nós vamos ter que renunciar. Nós vamos ter que muitas vezes abrir mão da nossa própria vontade para que possamos fazer a vontade de Deus. Mas no fim de tudo isso, a promessa dos cuidados de Deus vão se cumprir. Ele será o nosso escudo, a nossa fortaleza, vai ser o nosso livramento, vai ter aquela porção que Deus vai preparar para nós, e todos os dias nós vamos ser dependentes da vontade de Deus, porque Ele cuida dos seus na terra. Segunda referência está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Da mesma forma Ele impõe uma condição: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a primeira coisa, humilhar-se, orar, buscar a minha face e se converteres dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando a Bíblia nos fala nos humilharmos, é reconhecer os nossos erros e buscar então uma nova direção, um novo caminho, que é o caminho da verdade. Quando nós orarmos, nós vamos falar diretamente com o Pai, e ali nós vamos confessar os nossos erros e buscar o perdão do Altíssimo. Buscar a minha face é constantemente estar na presença de Deus, é ter uma vida de oração, de jejum, de intimidade com a palavra e na prática, principalmente na prática da palavra, converter dos teus maus caminhos, abandonar o pecado, abrir mão do sistema do mundo, entrar por um caminho estreito, de uma porta estreita, de um caminho apertado, que muitas vezes nós vamos ter que renunciar àquilo que nos agrada ou que agrada a nossa carne, para satisfazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é muito melhor que a nossa. Eu ouvirei do céu, aí nós vamos ter condição de falar com Deus e nós vamos ter a liberdade, porque a nossa oração vai ser ouvida no céu e a promessa de Deus vai se cumprir. Perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. A terra representa o nosso coração, que muitas vezes andamos preocupados, angustiados, que não temos paz. Mas quando nós colocamos em prática aquilo que nós estamos sendo exortados a fazer, nós vamos receber o perdão dos nossos pecados e Deus vai sarar o nosso coração. Segundo tópico, os princípios de Deus não são negociáveis. Deus não abre mão da sua palavra. E muitas vezes nós queremos justificar diante de Deus dizendo: Senhor, eu sou fraco. O Senhor conhece, Senhor, ó Pai, a minha capacidade. O Senhor conhece a minha estrutura. E Deus não vai negociar com você, não é justificativa. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, Ele vai nos ensinar duas palavras-chave. Ele vai dizer para nós, Jesus orando na madrugada, angustiado antes de ser entregue na mão de pecadores, Ele vai dizer para os seus discípulos: vigiai e orai. Quando nós estamos vigiando, nós estamos nos resguardando de fazer a vontade da carne ou de cair no pecado. E isso com a oração vai nos levar até a presença do Altíssimo, vai nos dar o livramento, vai nos tirar de um caminho tortuoso diante dos olhos de Deus. Eu vou dar outro exemplo. Jesus dá
um exemplo de oração. Ele vai ensinar em Mateus capítulo 6, verso 10. E seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, nós estamos aceitando a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes são caminhos mais difíceis, mas no final nós vamos ter o galardão e a recompensa. Ou seja, a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz: não conforme com as coisas desse mundo. Muda o jeito de pensar, a maneira de andar, aí nós vamos ter a experiência, aleluia, de ver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Irá se cumprir no nosso coração, mas primeiro, eu não posso me conformar. Segundo, eu tenho que mudar os meus pensamentos. Aí eu tenho a oportunidade de experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus. Em João 15, 7, ele diz: se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Primeiro tópico, andando no caminho. Ou seja, permanecendo na presença de Deus, em santidade, justiça e verdade. O segundo tópico, e as minhas palavras permanecerem em vós. Viver na prática e não tão somente na teoria. Eu tenho que entender que a palavra de Deus só terá efeito na minha vida se eu colocá-la em prática. E o terceiro tópico dessa palavra, pedireis o que quiseres e será feito. Deus não vai impor condição depois de colocarmos em prática aquilo que Ele está nos pedindo. E eu vou ter o direito de pedir o que eu quiser, se eu permanecer em Cristo e as palavras deles permanecerem em mim. Eu quero muitas vezes um milagre, eu quero que um milagre aconteça na minha vida, mas às vezes a minha oração é apenas da carne, eu só peço. Antes de deitar eu faço aquela pequena oração: Senhor, muito obrigado pelo dia, toma minha noite nas tuas mãos, obrigado pelo meu trabalho, e eu durmo. Pela manhã, da mesma forma, eu agradeço a Deus pelo dia e vou embora trabalhar. Mas quando eu oro com a minha alma, aí você vai perguntar: como se ora com a alma, pastor? A oração de Ana diante do templo, aonde ela estava na presença de Deus, ali naquele lugar de oração. A Bíblia diz que ela rasgou a sua alma, que ela chorou e pediu a Deus, e ela fez um voto de muita ousadia, coragem e fé. Se Deus lhe concedesse um filho homem, ele seria consagrado ao Senhor, na sua cabeça não passaria navalha, e ele estaria na casa do Senhor para o servi-lo. E Deus ouviu aquela oração sincera e verdadeira que saiu da alma daquela mulher. Eu acho interessante quando nós falamos de oração, que nós olhamos também na palavra de Deus em 1 Reis, no capítulo 19, quando o profeta Elias, ali no meio do deserto, ele pediu a Deus a morte. Ele orou numa intensidade tão grande que ele estava prestes a desistir do seu ministério, a pôr um ponto final na sua vida. Ele pede a Deus que tire a sua vida, mas aquela oração no Espírito tocou o coração de Deus ao ponto de Deus mandar um anjo para falar com ele. Preste atenção naquilo que nós estamos aprendendo hoje. Existe oração da carne, aquela que você chega no templo, dobra o seu joelho por 5 minutos e levanta. Mas quando você está ali orando com um certo tempo, uma oração verdadeira e sincera, quebrantada, diante dos olhos de Deus, nós vamos estar já orando na alma, com sentimento, com lágrimas, com arrependimento, às vezes com amargura de coração, pedindo algo para Deus. Nós estamos orando com a nossa alma, nós estamos clamando. Jeremias 33:3 diz a palavra: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. O clamar é muito mais e vai muito além do que uma simples oração.
é buscar incessantemente por algo que só Deus pode fazer na nossa vida. Por isso eu quero deixar essa pequena mensagem para a sua vida. Muitas vezes é mais fácil reclamar, murmurar, desistir, justificar-se, isentar-se da culpa do fracasso e derrota, mas não procura a maneira mais fácil de alcançar as coisas ou de servir a Deus. No alfabeto de Deus nós vamos aprender que só existe uma palavra, que é para mim e para você: obedecer. A obediência traz os cumprimentos da promessa, mas não se esqueça que Deus impõe condições.